caríssimo irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste quinto domingo da Páscoa. Primeira leitura, Atos 6, a eleição dos diáconos, homens repletos do Espírito Santo. Segunda leitura também da carta de Pedro, como a semana passada, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. E depois, o Evangelho de João 14, de 1 a 12, Jesus que diz, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Mostra-nos o Pai, pergunta Felipe, e Jesus diz, quem me vê, o Pai. E Jesus ainda que se apresenta como caminho, verdade e vida, dizendo que nós podemos fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. Vejam, meus irmãos, a Páscoa não é a experiência somente com um fato, mas a Páscoa é a experiência com uma pessoa. A Páscoa é a experiência com Cristo ressuscitado, vencedor sobre a morte, e que nos dá, pela força da Páscoa, a sua vida, que é o Espírito Santo. Por isso, a eleição dos 7 primeiros diáconos nos mostra que eles eram homens cheios do Espírito Santo, ou seja, aquele que vive em Cristo recebe a vida de Cristo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que é o Senhor da vida, ou seja, nós recebemos não só a vitória de Cristo, mas a autoridade de vencermos a morte unidos a Cristo, já que o Espírito é o Senhor que dá a vida. Por isso, nunca tenhamos medo, estando unido a Cristo, de que não sejamos capazes de realizar a sua obra. O Senhor nos dá o seu poder, a sua força, para testemunharmos o seu amor. Justamente por isso, meus irmãos, isto é fruto da eleição que está sobre nós, de que somos constituídos como uma raça eleita, escolhida, um sacerdócio régio, um povo que o Senhor escolheu para si, um edifício espiritual, como dizia Pedro. E é por isso que, para mantermos a força desta presença, temos sempre que estar próximos de Cristo. Mas é interessante perceber que o Evangelho de hoje, de João 14, começa Jesus dizendo, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. O que Nosso Senhor quer dizer, não se perturbe o vosso coração. Na tradição bíblica, o coração é o lugar da decisão, não tanto dos sentimentos, Como eu gosto de explicar sempre, os sentimentos são vividos nos rins, Nos rins, na tradição bíblica. Mas o coração é o lugar da decisão. Quando Jesus diz não se perturbe o vosso coração, Jesus está dizendo não deixem a decisão de vocês esmorecer. Os sentimentos variam, há dias que nós estamos bem, há dias que nós não estamos bem, mas a nossa decisão, precisa ser pelo Senhor. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração, vai nos dizer um dos salmistas. Esta prontidão de um guerreiro que sabe muito bem para onde caminha e o que tem que fazer. Justamente por isso, meus irmãos, não nos deixemos levar pelos nossos sentimentos, porque o Senhor está nos conduzindo para moradas que são eternas. E quando nós sentimos a experiência da ausência de Deus, essa experiência humana tão comum, lembremos de olhar para Jesus, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele ensinou, porque, como ele disse a Felipe, quem me vê, vê o Pai. Então, esta vocação de sermos cristãos e de vivermos a fé deve ser vivida no olhar, na união com Cristo, nesta luta por permanecer com o Senhor. E desta comunhão de permanecer com o Senhor, que é uma comunhão de amor, nós poderemos realizar grandes obras. O próprio Senhor vai dizer, realizar obras maiores do que as suas, mas nunca desassociados de Cristo. Por que podemos realizar obras maiores que a do Senhor? Não porque temos uma força
pessoal, né? Somos raça eleita por Ele, sacerdócio régio nele, edifício em que Ele é a pedra fundamental. Cheios do Espírito Santo porque recebemos a vida dele. Podemos fazer obras maiores porque Ele é em nós, né? Ele é em nós. Por isso devemos nos questionar como está a nossa comunhão com Cristo, como está a nossa unidade com o Senhor. Nesse dia, certamente a divina misericórdia quer dar-se novamente a nós por uma união com o Senhor, por essa decisão. Por isso, eu me recordo do profeta Isaías que diz, né, fortaleceis as mãos enfraquecidas, né, tornai firme os joelhos vacilantes. Quando nós estamos carregando uma coisa muito pesada, as nossas mãos começam a tremer porque parece que elas vão escapar. Agarra com mais força. Quando nós estamos muito cansados, parece que as pernas começam a falhar, não fortalece as pernas. E como diz o profeta Joel, mesmo aquele que está enfermo, diga eu sou guerreiro. Nesta nossa fidelidade por permanecer no Senhor, nós vamos experimentando a providência de Deus, né? Por isso, meus irmãos, a Páscoa vai se encaminhando para o seu fim, mas o ressuscitado é presente no meio de nós. Deus te abençoe, né, e continuemos a passar por Jesus, caminho, verdade e vida. Nunca desistindo de estar com Ele. Um bom domingo.